Uma juíza impiedosa zombou de um jovem de 20 anos no tribunal, descartando seu argumento sem sequer ouvir. Minutos depois, porém, ela se viu forçada a encarar a verdade. O ambiente na sala 4B do Fórum da Comarca de São Paulo estava impregnado de uma rotina rígida, uma rotina que entorpece os sentidos, transformando pessoas reais em simples nomes, em uma lista e suas histórias em montes de papelada. A juíza Camila Oliveira prosperava nesse sistema. Sentada em seu estrado de madeira alto, ela ajustou os óculos e deu uma olhada no próximo caso, o Estado contra Rafael Silva. Outro jovem acusado, outro inconveniente em sua agenda lotada. Com um suspiro seco, ela folheou o processo por alguns segundos antes de deixá-lo de lado. Um rapaz de 20 anos, sem antecedentes, acusado de resistir à prisão. Para ela, o desfecho já estava claro. Sua voz cortou o murmúrio monótono da sala. Apresente sua versão. Na mesa dos réus, Rafael permanecia rígido ao lado de seu defensor público, o advogado Pedro Carvalho, um profissional sobrecarregado e mal pago, que há muito havia perdido a fé no sistema. Pedro, vestindo uma camisa simples e uma calça jeans que ainda exalava o suave perfume do sabão de sua mãe, mantinha as mãos firmemente cerradas debaixo da mesa. Seu coração batia acelerado, mas seu semblante era imperturbável. Ele sabia muito bem como a juíza Camila via jovens como Rafael. Após limpar a garganta, Pedro disse: Excelência, meu cliente foi abordado por conta de um farol traseiro quebrado, mas a situação escalou de maneira desproporcional. Ele foi retirado do veículo sem justificativa. A juíza Oliveira recostou-se na cadeira, claramente pouco impressionada. Senhor Carvalho, evite dramatizações do tribunal, respondeu friamente. Pedro engoliu em seco e continuou. Os policiais sequer lavraram um auto de infração pelo farol. Depois, alegaram que ele agiu de forma agressiva, mesmo tendo apenas perguntado o motivo de ser retirado do carro. A juíza Oliveira, então, voltou seu olhar frio e calculista para Rafael. Você resistiu, não foi? Rafael apertou os dentes e respondeu. Eu estava confuso. Apenas perguntei por que me paravam e me explicaram, mas não concordei em sair. Inclinando-se um pouco, com um sorriso sarcástico, ela acrescentou: Isso é resistência, senhor Silva. Aquela frase o atingiu como um soco. O rosto de Rafael endureceu enquanto a voz de sua mãe ecoava em sua mente. Não discuta, só vá para casa em segurança. Mas ali, segurança não era garantida. Seu advogado interveio. Excelência, temos imagens das câmeras corporais. A juíza Oliveira soltou uma risada seca e sem emoção. Deixe-me adivinhar. Agora vem a parte em que você diz que tudo não passou de um mal-entendido, que foi educado e colaborativo, e que 2 policiais formados o confundiram com uma ameaça. Alguns presentes na sala se ajeitaram desconfortavelmente, mas ninguém ousou comentar. Camila levava 18 anos no cargo e seu histórico era praticamente impecável. Ela não estava disposta a permitir que um defensor público e um jovem que acreditava conhecer seus direitos a desviassem do caminho. Já vi isso muitas vezes, disse ela de forma condescendente. Sempre afirmam que nada fizeram, que a polícia inventou tudo e ainda assim aparecem neste tribunal. Sacudindo a cabeça, ela sinalizou para o escrivão. Não vamos perder tempo. O acordo permanece. 6 meses de liberdade condicional, participação em curso de controle de raiva e uma multa. Rafael apertou os punhos, enquanto seu peito subia e descia em respirações contidas. Em voz baixa, Pedro sussurrou. Não reaja, eu cuido disso, mas a humilhação de ter que passar por 6 meses de condicional e um curso por simplesmente ter feito uma pergunta o consumia. Com um sorriso de satisfação, a juíza Oliveira acrescentou, ou você contesta e arrisca a cadeia.
Uma escolha que, na prática, não era escolha nenhuma. Justo quando ela ia pegar o martelo, uma secretária correu até o estrado carregando um grosso dossiê. Irritada com a interrupção, a juíza perguntou: "O que é isso?" A secretária hesitou antes de responder. "Excelência, o senhor deveria ver isto antes de proferir sua sentença." Camila agarrou o dossiê e folheou-o rapidamente. A cada página que passava, seu aperto se intensificava. Seus dedos ficavam brancos ao segurar os papéis, pois aquilo que ela lia mudava tudo. O sorriso desdenhoso desapareceu do rosto da juíza Oliveira enquanto ela revisava as imagens das câmeras corporais, os horários e as declarações oficiais, mas não dos próprios policiais. Eram dos testemunhos, de pessoas que estavam presentes, de alguém que filmava do outro lado da rua e até de um colega do agente Roberto Mendes, que silenciosamente havia apresentado um relatório que contrariava o depoimento de seu parceiro. O aperto nos documentos aumentava e na sala só se ouvia o rangido suave de sua cadeira enquanto ela se movia. Ela não teve escolha senão reconhecer aquelas novas evidências. Após inspirar profundamente, ela se dirigiu a Pedro. "Você sabia disso?" Pedro levantou-se com cautela. Já havia testemunhado diversas vezes que a juíza só chamava os advogados quando algo estava errado. Ao aproximar-se do estrado, ela, com tom seco, perguntou: "Você tinha conhecimento disso?" Tocando levemente o dossiê com uma unha bem cuidada, Pedro respondeu sem desviar o olhar: "Não, Excelência. Se eu soubesse, teria apresentado de imediato." O rosto da juíza se contraiu. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso. A promotoria não havia divulgado aquelas provas, o que significava que alguém as ocultou ou ela simplesmente deixou passar. Qualquer das hipóteses seria desastrosa. Com um suspiro, ela se endireitou e anunciou: "Faremos uma breve interrupção", enquanto o escrivão ordenava que todos se levantassem. Ao entrar em seu gabinete, a juíza Camila Oliveira virou-se para a secretária e perguntou de maneira incisiva: "De onde veio isso?" A jovem, engolindo em seco, respondeu: "Foi entregue esta manhã, Excelência. Não achei que fosse urgente." A juíza franziu o senho, pensando que talvez não se tratasse de um erro de principiante, mas de uma armadilha. Durante anos, ela havia decidido a favor dos policiais, e agora apareciam provas capazes de destruir todo o seu sistema. Ao reler os relatos, seu estômago se apertou. Um comerciante havia observado tudo do passeio. Uma jovem gravou parte do ocorrido, mas o verdadeiro problema eram as imagens da câmera corporal do parceiro do agente Diego Lima. O relatório desse parceiro contrariava diretamente a versão de Lima. As imagens mostravam que as mãos de Rafael permaneceram erguidas o tempo todo. Ficava claro como Diego o tirou do carro sem aviso, o pressionou contra o capô e o chamou de desbocado. Por um instante, as mãos da juíza tremeram, mas logo se recompuseram. Ela já havia proferido seu veredito, descartado o caso de Rafael e até riu dele. Agora confrontava provas incontestáveis. Não havia como esconder aquilo. Muitas pessoas tinham visto, mas ela não estava disposta a permitir que um jovem de 20 anos a fizesse parecer ridícula. Ajustando sua toga, ela deixou o gabinete e retornou ao estrado com toda a autoridade de sempre. "O tribunal está em sessão novamente", anunciou, voltando-se para a promotoria. A jovem promotora, Larissa Costa, já estava de pé, com uma expressão cuidadosamente neutra, embora a juíza notasse um leve sinal de nervosismo em seus olhos. Com voz firme, a juíza Oliveira perguntou: "Promotora Costa, pode explicar por que essas provas não foram apresentadas antes?" Larissa hesitou por um instante, limpou a garganta e começou: "Excelência, a polícia militar entregou as evidências de forma gradual.
Só posso supor que houve um descuido. As mãos da juíza se fecharam sobre a bancada, pois a palavra descuidado não a salvaria. Antes que ela pudesse continuar, Pedro interveio. Excelência, diante dessas provas, solicito o sobrestamento imediato de todas as acusações contra meu cliente. Rafael olhou para Pedro, atônito. Um arquivamento total do caso parecia estar próximo. O estômago da juíza se apertou. Ela havia exposto o jovem ao ridículo diante de todo o tribunal, e agora, em poucos minutos, esperava-se que ela revertesse sua decisão. Ao olhar para Rafael, ela viu em seus olhos não medo nem raiva, mas uma determinação fria e decidida. Ele não estava derrotado, não implorava por sua aprovação. Isso a enfurecia, mas ela não tinha escolha. Com um forte suspiro, ela bateu com o martelo. Todas as acusações contra o réu estão suspensas. Um silêncio atônito se instalou, seguido de murmúrios que foram crescendo, enquanto Rafael mantinha seu olhar fixo nela. E naquele instante, a juíza sentiu algo que há muito não experimentava. A sensação de estar exposta. O som da pedra raspando na madeira deveria ter encerrado tudo. O caso estava encerrado. Mesmo com as acusações retiradas, ninguém se mexia. Rafael permaneceu sentado com as mãos entrelaçadas e a respiração controlada. Sua mãe, Carla Silva, estava ao fundo, com os lábios comprimidos a ponto de perder a cor, depois de passar 30 minutos agarrada ao banco, deixando marcas na madeira. Pedro se inclinou e, em voz baixa, disse a Rafael: "Acabou, pode ir." Rafael não respondeu. Seus olhos continuavam fixos na juíza Camila Oliveira. Ele sentia o olhar dela e não estava sozinho. Todos no tribunal a observavam. Uma mulher no fundo murmurou: "Eu já imaginava." Os dedos da juíza se cerraram e ela se forçou a manter a postura ereta para controlar a situação. Este ainda era o seu tribunal. Mas então se ouviu o rangido de uma cadeira ao ser arrastada pelo chão quando a promotora Larissa Costa se levantou. A respiração da juíza parou por um momento. Larissa alisou o blazer e se dirigiu a todos. "Excelência, antes de encerrarmos, solicito formalmente uma investigação sobre a condução deste caso." A sala se encheu de exclamações e murmúrios de surpresa. Até o escrivão virou a cabeça, visivelmente surpreso. O rosto da juíza se endureceu. "Com licença, promotora Costa", disse ela de forma ríspida, mas Larissa não se intimidou. A omissão de provas essenciais afetou diretamente o desfecho deste caso, e não se trata apenas dele. Suspeito que haja outros casos semelhantes. Por um instante, a visão da juíza se turvou ao ouvir outros. Seu estômago se contraiu e ela abriu a boca para replicar, mas Larissa continuou, dirigindo-se à secretária. "Senhorita Mendes, pode confirmar quando essas provas foram recebidas?" A jovem tragou seco, olhou para a juíza e disse: "Foram entregues esta manhã, Excelência." Larissa assentiu, mas a defesa não as recebeu. A secretária hesitou e um novo murmúrio percorreu a sala. Camila Oliveira afundou os dedos no encosto da cadeira. Isso não era como ela esperava que terminasse. Ela havia encerrado o caso, isso deveria ser o fim. Mas Larissa havia virado o tribunal contra ela. Com tom mais ríspido, disse: "Promotora Costa, não aprecio essas insinuações." Sem desviar o olhar, Larissa respondeu: "Com todo o respeito, Excelência, não se trata do que a agrada, mas sim de justiça." Essas palavras atingiram a juíza com força. Seu peito se contraiu ao olhar para Rafael, esperando ver nele algum sorriso de satisfação ou deboche, mas ele apenas observava, como se já soubesse que aquilo não era mais só sobre ele, mas algo muito maior. A juíza Oliveira agarrou a beirada da cadeira, mas o controle estava escapando de suas mãos.
Os murmúrios se transformaram em uma conversa aberta que ela já não comandava. Larissa, agora ereta e confiante, voltou-se para Pedro e perguntou: Senhor Carvalho, quantos casos seus foram julgados nesta sala? Pedro lançou um olhar para a juíza e respondeu: demais. Larissa assentiu e continuou: e quantas vezes você sentiu que seus defendidos nunca tiveram uma chance real? Pedro soltou uma risada amarga. Você prefere um percentual exato ou uma estimativa? Os murmúrios na sala cresceram. Os dedos da juíza se apertaram em sua toga. Os nós dos dedos ficaram brancos. Ela já havia descartado o caso de Rafael, porque isso não terminaria aqui. Chega! Disse ela com voz cortante. Este é um tribunal, não uma coletiva de imprensa. Mas o controle que ela tanto lutara para manter se perdeu. Lá fora, a imprensa se aglomerava em frente ao prédio e o estrago já estava feito. Uma voz firme do fundo declarou: então que assim seja. A juíza se virou abruptamente ao ver um homem de 50 e poucos anos, vestido com um terno cinza impecável, cuja placa reluzia sob a luz. Eu sou da fiscalização interna, disse ele enquanto se aproximava, e preciso falar com a senhora. Naquele momento, a magnitude da situação atingiu Camila Oliveira. O erro da equipe não fora apenas um deslize. Havia exposto sua gestão, seus vereditos e toda a sua carreira. Centenas de casos em que ela havia decidido contra jovens como Rafael poderiam ter sido injustos por não ter verificado os detalhes. Com a garganta seca e forçando um sorriso, ela disse: se a fiscalização interna tiver dúvidas, elas serão resolvidas pelos canais adequados. Contudo, o investigador, Otávio Ribeiro, já havia sacado seu celular. Eles já estão verificando, respondeu, enquanto a juíza sentia o coração bater acelerado ao vê-lo enviar uma mensagem ou arquivo, e compreendia que aquilo estava longe de terminar. De repente, o telefone do tribunal tocou. O escrivão, que há anos observava como a juíza Oliveira comandava a sala com mão de ferro, hesitou por alguns instantes antes de atender. Murmurou algumas palavras ao aparelho e então se dirigiu a ela. Excelência, o desembargador principal está na linha. Um silêncio tenso se instalou. A espinha da juíza se endireitou. A voz do desembargador retumbava em seus ouvidos, uma ligação que jamais deveria ter ocorrido, especialmente por algo tão insignificante. Com um gole seco, ela atendeu. Sim, senhor, entendo, disse com voz contida, sem realmente compreender como tudo havia escalado tão depressa. Ela havia encerrado um caso que deveria ter sido o fim de tudo. Agora, a fiscalização interna estava no tribunal, a imprensa lá fora, e o desembargador principal a chamava diretamente. Com os dedos tremendo, ela repetiu: entendido. Antes que a ligação terminasse, o silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Ela guardou o telefone, respirou fundo e anunciou ao tribunal: a sessão está suspensa. Contudo, ninguém se mexia, pois todos sabiam que aquilo ainda não havia acabado. Lá fora, o clima em frente ao prédio era carregado. As câmeras brilhavam, os repórteres se aglomeravam e os manifestantes já haviam se reunido. As imagens da prisão de Rafael, as mesmas provas que ela ignorara, passavam nas principais emissoras de TV do país. Uma repórter chamada Aline Martins olhou diretamente para a câmera e com tom medido e firme disse: a juíza Camila Oliveira, conhecida por sua postura rigorosa em matéria criminal, enfrenta agora sérias e críticas depois que novas evidências contradisseram sua rápida decisão de arquivar o caso do jovem de 20 anos, Rafael Silva. O vídeo mostrava Rafael sendo retirado do carro, com as mãos erguidas e os olhos cheios de medo, seguido pelo gesto desdenhoso da juíza que zombava dele durante a audiência. O clipe já havia viralizado.
Sua risada, antes símbolo de autoridade, agora soava sinistra e o público estava furioso. Lá fora, os manifestantes carregavam cartazes com a frase "Justiça para Rafael. Oliveira tem que sair". Dentro de seu gabinete, a juíza Oliveira encostava-se na janela, observando enquanto seu assistente, Felipe Ramos, se posicionava atrás dela. Em voz baixa, ele aconselhou: "Excelência, talvez seja melhor evitar a porta principal". Ela franziu os lábios, formando uma linha fina, e respondeu: "Eu não vou sair às escondidas do meu próprio tribunal". Mas mesmo enquanto falava, sabia que atravessar aquela porta significava enfrentar muito mais do que apenas câmeras. Significava encarar as consequências de seus atos. No tribunal, agora vazio, Rafael permanecia sentado ao lado de seu advogado. Suas mãos ainda tremiam e, embora tivesse vencido, não sentia a vitória. Ele olhou para Pedro e perguntou: "O que acontece agora?" Pedro expirou lentamente. "Agora vamos processar." Rafael piscou surpreso. "Processar por prisão ilegal, por danos emocionais, por tudo o que você sofreu." Ele hesitou. Havia vindo apenas para limpar seu nome e jamais imaginara esse desfecho. Mas lembrou-se do olhar desdenhoso da juíza Oliveira, de como ela o descartara sem sequer ouvi-lo. Passara dias revivendo aqueles breves segundos na rua, com as mãos em alto e o coração acelerado, sabendo que um único deslize poderia acabar com tudo. E ela riu. Com determinação, Rafael afirmou: "Sim, vamos fazer isso. Porque agora, isso não é mais só sobre mim." Durante 18 anos, a juíza Oliveira se considerara intocável, comandando o tribunal com uma confiança inabalável. Ela nunca duvidara de suas decisões, jamais se desculpava e não permitia que suas emoções interferissem em seu julgamento. Agora, porém, ela se via sozinha em um escritório escuro, com as persianas fechadas e a mesa abarrotada de processos e e-mails sem resposta. As paredes pareciam se fechar ao seu redor. De um pequeno televisor no canto, a voz de um apresentador ecoava. O caso de Rafael Silva gerou um debate nacional sobre a conduta judicial e a prestação de contas. A juíza Camila Oliveira está sendo investigada por acusações que vão além deste único caso. Oliveira pressionou os dedos contra as têmporas enquanto o vídeo se espalhava como fogo, exibindo seu rosto e seu sorriso altivo em todas as telas, acompanhado por inúmeros comentários que a condenavam sem piedade. É assim que se paga o preço quando os juízes deixam de ver as pessoas como seres humanos, comentou alguém com amargura. Imagine quantos sofreram por causa dessa atitude. Oliveira tem que renunciar imediatamente. Ela tentava se convencer de que a revolta pública passaria em uma semana, mas a investigação oficial já estava em andamento. Seu telefone vibrou com mais um e-mail. Outro escritório de advocacia estava revendo suas decisões passadas. Um batucar na porta a fez estremecer. Felipe entrou com o rosto pálido e uma postura incomum de incerteza. "Excelência, o desembargador principal quer se reunir com a senhora hoje", disse cautelosamente. Oliveira engoliu em seco. Só há duas razões para o desembargador ligar com tanta urgência: medidas disciplinares ou a sua remoção. Lá fora, nas escadarias do fórum, Rafael se encontrava rodeado por microfones. Disseram a ele para manter suas palavras curtas. Sem emoção, apenas os fatos. Mas como fazê-lo quando aquilo já não era mais só sobre ele? Após recompor-se, ele declarou: "Eu não fui o primeiro a passar por isso e provavelmente não serei o último." Enquanto um repórter do jornal local interrompia: "O que você espera que aconteça agora?" Sem hesitar, Rafael respondeu: "Quero mudança." Outro repórter perguntou: "E a juíza Oliveira, o que acha?" A mandíbula de Rafael se contraiu ao lembrar do riso zombeteiro da juíza e de sua atitude desdenhosa, mesmo antes de ouvi-lo. Por um breve instante, ele quase expressou exatamente o que sentia,
Mas em vez disso, respirou fundo e afirmou: só quero o que é justo, ciente de que o sistema precisaria corrigi-la, e pela primeira vez o sistema o notava. Em uma sala repleta de ternos elegantes e rostos impenetráveis, a juíza Oliveira se encontrava agora frente a frente com o desembargador principal do Tribunal de Justiça de São Paulo. O silêncio naquele ambiente pesava mais do que em qualquer sala que ela já presidira. Com as mãos cruzadas sobre a mesa e uma voz calma, porém firme, o desembargador disse: juíza Oliveira, temos um problema. Ela já suspeitara, mas ouvi-lo em voz alta tornou a situação real. E pela primeira vez em sua carreira, ela ficou sem palavras. A juíza Oliveira nunca tivera medo de um tribunal até então. Sentada em uma longa mesa de mogno, cercada por 5 membros da Comissão de Fiscalização Judicial, mesmo sem câmeras no local, o mundo inteiro assistia. Sua reputação e carreira, construídas ao longo de quase 2 décadas, desmoronavam diante de seus olhos. O desembargador, que antes elogiava suas decisões, agora a encarava com uma decepção evidente. Juíza Oliveira, este comitê revisou inúmeros casos dos últimos 10 anos e identificou um padrão, explicou com voz firme. Oliveira permaneceu imóvel, com as mãos entrelaçadas, enquanto se evidenciava uma história de descartar casos como o de Rafael, de favorecer a polícia mesmo quando as provas eram questionáveis e de proferir sentenças com arrogância em vez de justiça. Ela conseguira escapar disso por anos, mas agora era a vez dela ser julgada. O desembargador olhou brevemente para um dossiê à sua frente antes de perguntar novamente: juíza Oliveira, tem algo a dizer em sua defesa? Pela primeira vez, sua boca pareceu seca. O que ela poderia dizer? Que não quisera que tudo aquilo acontecesse? Que não era a vilã que a retratavam? Ela havia ridicularizado aquele jovem, descartado-o como se ele não importasse, e agora se tornara o símbolo de tudo que há de errado no sistema. Finalmente, ela engoliu seco e ergueu a cabeça. Eu apenas fiz o meu trabalho, murmurou. O desembargador não parecia impressionado e acrescentou: talvez seja a hora de outra pessoa assumir essa função. Seu estômago se contraiu ao compreender o que viria a seguir. Suspensão, ou pior ainda, sua remoção. De qualquer forma, sua carreira havia chegado ao fim. Lá fora, Rafael Silva voltou a subir os degraus do fórum, mas desta vez não estava sozinho. Atrás dele, dezenas de pessoas, familiares, defensores jurídicos e outros jovens que sofreram o mesmo sem conseguir se defender, se aglomeravam. Suas mãos já não tremiam. Um repórter se adiantou e perguntou: dizem que a juíza Oliveira enfrentará medidas disciplinares. Qual é a sua opinião? Rafael expirou devagar. Eu não estou comemorando. O repórter surpreso questionou: sério? Você não está? Rafael balançou a cabeça. Porque isso não se trata apenas de mim. É sobre todos aqueles que nunca tiveram uma segunda, nem mesmo uma primeira chance. Alguns assentiram, em sinal de concordância. Fico feliz que a verdade tenha vindo à tona, continuou, mas a perda do cargo de uma juíza não resolve o sistema. As câmeras disparavam, os microfones se aproximavam e outro repórter perguntou: o que acontece agora? Rafael olhou para sua mãe, que o apoiou em cada passo, e lembrou de todas as pessoas que estiveram ao seu lado quando ele não conseguiu se defender sozinho. Com convicção afirmou: agora vamos mudar as coisas. Os repórteres continuaram a fazer perguntas, mas Rafael já havia dito tudo o que precisava, pois a luta estava apenas começando. Se esta história tocar seu coração, não a deixe parar por aqui. Compartilhe esta mensagem, comente e exija responsabilidade daqueles que estão no poder. A mudança começa com consciência e se concretiza com ação.